Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje, uma aula que você tem que pegar o material ou o seu vadimeco, tá acompanhando, porque nós vamos falar de territorialidade. Quando a gente fala de territorialidade na matéria de direito penal, o examinador cobra de você muito conteúdo da lei. Aqui ele não inova, aqui ele testa a sua memória. Mas eu tenho uma técnica que para a gente poder decorar algo, a gente tem que compreender primeiro. Então eu quero ensinar vocês como que vocês devem compreender a questão que envolve o princípio da territorialidade com relação à matéria de direito penal. Quando a gente fala de territorialidade, nós estamos falando do artigo 5º do Código Penal. Quando a gente fala de territorialidade, você tem que imaginar um mapa do Brasil. Vocês imaginaram o mapa do Brasil? Para mim parece um boi o mapa do Brasil. Não? Um cavalo marinho, talvez? É. Eu moro quase no pescoço, né? Eu moro lá em Porto Velho, né? Estou quase no pescoço. Porque a boca é o Acre, eu estou em Rondônia, tá? Não é Roraima, mas Rondônia, Porto Velho, tá? O pessoal gosta de confundir. Então, imagina só, aquele mapa, aquilo é o território brasileiro. Para fins penais, essa é a pergunta. Para fins penais, o que é o território brasileiro? Isto é, até onde se aplica a lei penal brasileira? O que é território para fins penais? Aí o artigo 5º, caput, diz assim: aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Para aí. Sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional. Significa que o Brasil adota a territorialidade, mas uma territorialidade temperada. Significa que, em regra, aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos dentro do território brasileiro. Todavia, contudo, se o Brasil for signatário de convenções, tratados e regras de direito internacional, significa que o Brasil pode abrir mão de punir aquela pessoa que cometeu o crime dentro do território brasileiro, porque ele acaba tendo algum tipo de acordo, de algum tipo de convênio. Por exemplo, nós tivemos aqui o traficante Carlos Abadia, que foi preso no Brasil, ele estava cometendo tráfico de drogas aqui no Brasil, e o Brasil extraditou lá para os Estados Unidos, porque tem uns tratados que envolvem isso. Então, o próprio Código Penal autoriza esse tipo, mas para autorizar isso, significa que o Brasil tem que ser signatário de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então diz lá, aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo, né, ao crime cometido no território nacional. Tá. Aí você vai falar assim, o que é o território nacional? O território nacional é a extensão territorial brasileira. É o mapa do Brasil, tudo isso é extensão territorial. Só que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º diz o que é considerado também território. Não está dentro do mapa do Brasil, mas é considerado extensão do território brasileiro. É como se você estivesse pisando em terras brasileiras, mesmo não estando localizado no mapa do Brasil. E nós vamos tratar dessas hipóteses. Então, primeiro ponto, deixar bem claro que nós temos o princípio da territorialidade. Considera-se território brasileiro para fins de aplicação da lei penal brasileira o espaço geopolítico. Significa o Brasil com as suas fronteiras, o Brasil com a sua extensão de terra é considerado território. Essa é a regra geral. Falei para vocês que existe
O princípio da territorialidade temperada ou mitigada, mesmo que o crime for cometido dentro do território nacional, ele pode ser sim punido por outro país, desde que estiver em regras, tratados e convenções. Professor, e se o agente for brasileiro? Não, o brasileiro não pode ser extraditado para outro país. Tá? Se ele cometeu o crime dentro do Brasil, aqui ele vai ser punido, ele não pode ser extraditado. Agora, se for um estrangeiro, vamos pegar o caso mais recente, o caso César Battisti, que ano que vem vai ter uma grande reviravolta no caso César Battisti, porque consta que o presidente, o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, se ele tomar posse tudo certinho, ele vai o quê? Uma das medidas é fazer a extradição de César Battisti. Então percebam que o estrangeiro não tem essa regra absoluta que tem o brasileiro nato. Isso aí é direito constitucional, né? Gente, o que então vem a ser território brasileiro para fins penais? O espaço territorial, isso é muito importante. O espaço aéreo correspondente ao espaço territorial. Então, enquanto aquele espaço aéreo também é considerado território brasileiro, então uma aeronave que está sobrevoando o espaço brasileiro, ele é considerado que aquela aeronave está sobre território brasileiro. O mar até 12 milhas náuticas é considerado território. Então, aconteceu um crime dentro de uma plataforma de petróleo da Petrobras. Vamos levar em conta que é uma questão tão somente da plataforma. É considerado território brasileiro. Ocorreu um crime dentro de um barco de natureza privada, dentro das 12 milhas brasileiras. É considerado território brasileiro. Percebam, gente, que se alguém já fez um cruzeiro aqui, os cruzeiros normalmente têm os cassinos. Quando o navio ele atraca em porto brasileiro, não se abre o cassino. Agora, quando ele vai para alto mar e sai das 12 milhas, aí ele abre o cassino. Por quê? Porque até 12 milhas marítimas respeita-se as regras de direito penal brasileiro. A plataforma continental medindo 200 milhas, o espaço aéreo com a dimensão territorial, que eu já falei para vocês. Isso aqui é território brasileiro. Agora, essas duas outras possibilidades, eu vou ler com vocês no artigo, que fica muito mais interessante. Lá diz o quê? Para efeitos penais, o parágrafo 1º. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território. Isso aqui é muito importante. Como extensão do território nacional. Como extensão do território nacional. Como fosse estendido, como se fosse uma continuidade do território. Nós já vimos o que é o território nacional, mas aqui está dizendo, é como se fosse uma extensão. As embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontre. Então, espera aí. Embarcações e aeronaves brasileiras a serviço do governo ou de natureza pública são o quê? São consideradas extensões do território brasileiro. Eu falei embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo. Professor, as embaixadas brasileiras que estão localizadas em outros países são consideradas extensões do território brasileiro? Vamos ler o artigo? Vocês estão lendo que embaixadas? Não. As embaixadas não são consideradas extensões do território brasileiro para fins de aplicação de lei penal. Mas, professor, tem a história de que ninguém pode adentrar a embaixada? Sim.
por questões de convenções e tratados internacionais. Mas ali não é considerado território brasileiro para fins penais. Então, tome cuidado com essa pegadinha. Outra coisa, bem como aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. O que cai em prova é a gente separar que aeronaves e embarcações de natureza pública a serviço do governo são consideradas extensões do território brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, se o avião presidencial estiver sobrevoando em qualquer lugar do mundo ou aterrissado em qualquer lugar do mundo e acontecer um crime ali dentro, lei penal brasileira. Se uma embarcação de natureza pública estiver onde estiver rodeando em qualquer mar, em qualquer parte do mundo, aplica-se a lei penal brasileira. Agora, se for de natureza privada, aí pé no freio. É considerado extensão do território brasileiro? Sim, desde que esteja em alto mar ou espaço aéreo que não seja de ninguém. Aí vigora o princípio da bandeira. A partir do momento que ele estiver fora das 12 milhas de qualquer país, ou das 200 milhas intercontinentais, naquele momento fala-se em lei penal brasileira, porque aquilo é território brasileiro. Está em alto mar pela bandeira da aeronave ou espaço aéreo pela natureza de origem da aeronave. Então, ali são considerados extensão do território brasileiro. Aí você vai falar assim, poxa, professor, então é isso, tudo isso é considerado extensão de território brasileiro. Exato. Tudo isso é considerado extensão de território brasileiro. Já caiu em prova, não custa reforçar, o chamado princípio da passagem de inocente. O que é o princípio da passagem de inocente? Esse princípio da passagem de inocente, ele está no artigo 3º do decreto da lei 8.617 de 93. Seria o seguinte, deixa eu... Opa! Aqui. Seria assim. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.